Os irmãos lembram qual foi o estudo da semana passada? O tema? A responsabilidade do homem cristão perante a sua família, perante o seu lar. E aí eu vi, algumas irmãs cutucando o marido, olha aí, quando falava cada ponto. E hoje, vai ser a vez dos maridos, porque hoje nós vamos ver as responsabilidades da esposa cristã no seu lar. Nós temos aqui algumas que já são esposas, mas nós temos algumas também que estão à procura, de serem esposas, estão caminhando para que isso venha a acontecer. E eu peço que você tenha muita responsabilidade de ouvir o ensinamento da palavra do Senhor e colocar em prática na sua vida. Nós vamos começar lendo um texto que é muito lido quando vai falar sobre este assunto, que é Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com a renda do seu trabalho. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dê a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Vamos ler todos juntos o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos hoje na tua casa, e que o Senhor aplique, Senhor, a sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, todos nós temos muitas responsabilidades. Você tem responsabilidade diante dos seus estudos, quem ainda está estudando. Se você está trabalhando, você tem responsabilidade diante do seu trabalho.
Você não chega a hora que você quer, você não sai a hora que você quer, você não tira férias na hora que você quer, você não tira 60 dias de férias. Então nós temos algumas responsabilidades. E diante do nosso lar, como nós mostramos na semana passada, o homem tendo responsabilidades perante o seu lar, as mulheres também têm responsabilidade diante do seu lar. E que devem ser colocadas em práticas o mais rápido possível. Conhecendo algumas irmãs que são piedosas aqui da igreja, eu sei que muitas já têm colocado em prática essas responsabilidades. Mas se você, diante deste sermão, identificar que está faltando você ser responsável em alguma dessas áreas, você precisa entrar em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina. Amar, respeitar, ajudar, edificar o lar e ser submissa são algumas das principais responsabilidades que a mulher tem perante o seu lar. E talvez hoje, mais do que nunca, se precise compreender com clareza quais são as responsabilidades da mulher. Nós temos visto uma grande confusão em que alguns movimentos têm se levantado para distorcer aquilo que a Bíblia ensina, para trazer uma nova ordem, vamos dizer assim, para que as mulheres sejam ou tratem a sua casa de uma maneira diferente. Nós, como bons cristãos, devemos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de conhecimento. É a nossa fonte daquilo que Deus preparou para que a gente pudesse obedecê-lo. E por mais que essas coisas, e aí até uma palavra que tem se usado muito, né, o empoderamento da mulher, parece aos olhos uma coisa boa, à luz da palavra de Deus, nem sempre isso é bom, nem todos no seu âmbito é bom. E aí nós veremos, irmãos, pelo menos hoje, 6 responsabilidades ou deveres que toda mulher, que toda esposa deve ter para o seu lar, tanto para o seu marido quanto para o bom andamento do seu lar. A primeira delas, você vai poder observar, a primeira responsabilidade é o que nós encontramos em Tito 2 e o versículo 4, que diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Então, a primeira responsabilidade que a mulher tem perante a sua casa, perante o seu lar, é que a mulher precisa amar o seu marido. Na semana passada nós vimos que o Senhor manda os homens amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E nós vimos que isso é uma responsabilidade muito grande, uma tarefa muito difícil. Mas para as mulheres ele também deixa que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Esta responsabilidade requer que você ame o seu marido, que você considere o seu marido, mesmo com muitas diferenças entre o casal. Existe aqui entre nós um casal que diz assim: olha, eu sou 100% igual à minha esposa, a gente nunca teve problema, porque o nosso pensamento é igual, viemos de família bem parecida, então tudo deu certo, nunca tivemos uma desavença. Existe alguém que pode falar isso? Eu acredito que no mundo, né, eu acho que não pode ninguém falar isso. Porque somos pessoas diferentes, que entramos em um casamento e que temos uma responsabilidade de tanto um quanto o outro amar, mesmo sabendo, mesmo reconhecendo as diferenças e defeitos do outro. O marido precisa ser apoiado pela sua esposa, ele precisa ser amado pela sua esposa. O que nós temos visto em muitos casamentos é que o amor tem se esfriado, tanto de uma parte quanto de outra. Pessoas que vivem uma vida inteira como amigos apenas, ou como até desconhecidos dentro de casa. E o que a Bíblia nos mostra é que tanto um quanto o outro devem amar o seu cônjuge. Tanto o homem amar a sua esposa, quanto a esposa amar o seu cônjuge.
Essa exortação que Paulo nos mostra, nos diz: amem o vosso cônjuge, ame o seu marido. Nós precisamos entender que qualidades e defeitos devem ser observados e amados. Nós precisamos estabelecer um compromisso diário. Você precisa ter um compromisso diário de amar o seu esposo, sabendo das suas limitações. Possivelmente, se eu fosse perguntar de algum dos irmãos, você conhece alguma limitação do seu marido? Algumas poderiam fazer uma lista bem grande, né? Acho que a Miriam seria uma dessas, né? Uma lista bem grande. Mas o nosso dever, o seu dever, depois de casado, é amar o seu marido, mesmo com os seus defeitos. A segunda responsabilidade da esposa cristã, da mulher cristã, é que a mulher deve tratar com respeito o seu marido. Olha o que diz em Efésios, capítulo 5, e o versículo 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Efésios, capítulo 5, e o versículo 33. Parte B do versículo. E a esposa respeite o seu marido. A parte A do versículo diz: no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa, sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A mulher precisa demonstrar admiração, preferência, amor, como nós falamos, e também respeito pelo seu cônjuge. Nós temos visto, mundo afora, haver desrespeito com o homem. O homem tem ficado em um segundo plano. Hoje nós temos visto esses movimentos feministas dizendo que, e até tentando de certa forma, deixar o homem mais feminino na relação e deixar a mulher como a cabeça do lar, como aquela que rege o seu lar. Você deve respeitar o seu marido. Você deve enfrentar os problemas junto com ele, reconhecendo e respeitando que ele é aquele a quem Deus conferiu a direção do seu lar. Possivelmente, você como eu já deve ter errado em algum direcionamento no seu lar. Alguma vez você pode ter colocado diante do seu lar uma situação que poderia ter sido evitada. Mas eu quero dizer para você que você como mulher deve respeitar o seu marido até mesmo nisso, sabendo que o Senhor cobrará dele. A responsabilidade do lar cristão será de responsabilidade dele. Um dia, nós os homens estaremos diante do Senhor, compareceremos diante dele, para mostrar como que nós administramos aquilo que o Senhor nos deu. Na semana passada nós vimos que o homem é o cabeça da sua esposa, é o cabeça do seu lar. E Paulo vai demonstrar isso como Cristo também é o cabeça da igreja. Então, até ao ponto de dizer que o marido deve se responsabilizar pela sua mulher, assim como Cristo se responsabiliza pela sua igreja. Nós magoamos as pessoas que nós amamos. Possivelmente as pessoas que nós não amamos não se magoam conosco, porque não nos amam. Mas as pessoas que nós amamos e nos amam são aquelas que se magoam. E muitos casamentos estão em pé de serem diluídos por conta de mágoas, por conta de aflições que estão enfrentando e que muitas vezes é por falta de respeito, tanto de uma parte quanto de outra. Uma das coisas que devem ser evitadas a todo custo no casamento são as brincadeiras de mau gosto. E aí eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sei que eu estava dando alguns exemplos
e aí botava sempre o Max, né? Mas eu vou evitar isso e vou dar um exemplo meu. Quando eu casei, eu tinha uma brincadeira de muito mau gosto com a minha esposa. Isso deixava ela extremamente zangada comigo, né? Que era fazer cosca quando ela não queria, né? E aí aquilo para mim era coisa, dizendo, não, ela está com raiva, mas eu sei que no final das contas ela está feliz porque eu estou fazendo isso. Até um certo ponto em que ela disse, olha, para com isso, porque senão isso não vai dar certo. Então, às vezes nós devemos respeitar e evitar brincadeiras de mau gosto, porque isso pode estar magoando, isso pode estar ferindo o nosso relacionamento. E nós, como bons cristãos, precisamos estar observando como está o nosso proceder dentro do nosso lar. Uma outra falta de respeito também que nós vemos dentro do lar é quando as conversas não se tem mais algo sereno no seu conversar, mas é algo ríspido. E a gente tem visto isso acontecer, em que as pessoas não conseguem mais dialogar com amor, mas sempre com avareza, botando como se fosse algo que a esposa é subordinada àquilo que ele está falando, e nós precisamos estar evitando isso. No nosso lar deve haver duas coisas: compreensão e equilíbrio. Essas duas coisas devem estar constantes, e a mulher tem este papel de estar respeitando o seu marido em todas as circunstâncias. Eu vou falar nisso mais na frente. Todas essas instruções que a Bíblia dá, ela não dá para descrentes. Ela está dando para crentes, para homens e mulheres crentes. Você pode estar pensando assim, mas pastor, no meu relacionamento que a minha esposa é descrente, que o meu marido é descrente, que ele não observa segundo o que a palavra de Deus diz. Então nós vamos ver como deve ser esse tratamento mais na frente. A terceira responsabilidade é que a mulher precisa ser aquilo que foi falado lá no começo de tudo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Alguém sabe decorar esse versículo? Gênesis 2 e 18. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na minha tradução, que lhe seja semelhante a ele. Então, a terceira responsabilidade de uma mulher cristã, de uma esposa cristã, é que ela precisa ser uma auxiliadora. Auxiliar é ajudar, cooperar, é ser disponível, prestativo e de mãos e corações abertos ao seu cônjuge. Nós precisamos, nós os homens, que a nossa companheira seja alguém que nos auxilie e não alguém que nos atrapalhe. Em alguns casamentos que não estão dando certo, é porque o marido está precisando carregar a sua esposa e não a sua esposa está auxiliando o seu marido na caminhada do lar. E isso, irmãos, é responsabilidade sua de ser alguém que auxilia o seu marido. Embora nós sejamos chamados a sermos auxiliares uns dos outros, a amarem uns aos outros, é sua responsabilidade. Jesus, Deus, o nosso Pai, realça nas Sagradas Escrituras que a responsabilidade da esposa é auxiliar o seu marido. A solidão, ela pode estar havendo em alguns lares. Alguns lares em que muitos homens estão sobrecarregados, porque as suas esposas não auxiliam. Deixa tudo para os ombros do seu marido. E você, como uma esposa cristã, deve ser aquela companheira fiel. Você deve ser aquela mulher virtuosa que nós acabamos de ler em Provérbios capítulo 31. Que toma conta de todas as coisas que estão debaixo da sua orientação. Deus criou a esposa
para ajudar o seu esposo em tudo que ele necessitava. Quando nós olhamos lá, a Bíblia diz que Adão estava solitário, estava passando por uma grande solidão, e ele diz: farei-lhe uma esposa, uma mulher que lhe seja idônea, que seja semelhante a ele. E você precisa estar auxiliando o seu lar. A quarta responsabilidade é o que nós conseguimos ler lá em Provérbios 31, versículo 27, que diz que a mulher cuida do bom andamento da sua casa e que ela não come o pão da preguiça, e também o que diz lá em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Então a mulher precisa administrar bem a sua casa. A esposa precisa ajudar o seu marido cuidando da logística familiar. Hoje nós temos a tendência em que tanto um quanto o outro estejam trabalhando, né? Estejam fora. Quando a palavra de Deus foi escrita, a mulher ela não trabalhava fora. A mulher ela trabalhava na logística do lar. Era ela que gastava esse tempo. Eu sei que muitas mulheres, por conta de problemas que nós estamos enfrentando financeiros, estão tendo que entrar no mercado de trabalho e tendo que às vezes trabalhar até uma carga horária maior do que a do marido. Mas esta função, quando você está no seu lar, ela é sua, de administrar a sua casa. É certo que o homem também deve auxiliar, que o homem também deve administrar o seu lar, ajudar nesta tarefa. As tarefas domésticas não são somente para as mulheres. Todos podem ajudar no lar. E aí eu vou fazer uma pergunta para os homens aqui, né? E aí eu quero que você não minta. Quantos aqui lavam uma louça de vez em quando? Todo mundo, né? Isso é importante nós fazermos, né? Eu sei que para alguns, né? E aí eu conheço algumas pessoas mais antigas que já até morreram e diziam: não, eu nunca vou lavar uma louça na minha vida. Essa é uma tarefa da mulher. Como outros dizeram: olha, eu nunca fiz um arroz. Nunca fiz um arroz porque o fazer o arroz é o papel da mulher. Então, irmãos, a mulher deve administrar a sua casa, mas o homem sensato também é aquele que ajuda a sua mulher no contexto do seu lar. Hoje, como eu até dei o exemplo na semana passada, hoje não se tem mais dificuldade para você lavar uma roupa. Antigamente, quando se morava na beira do rio, você tinha que descer com uma bacia ou com um paneiro cheio de roupa, e aí bater essa roupa lá no giral, lá na beira do rio, depois voltar para estender. Hoje nós homens temos a facilidade de pegar só a roupa, né? A gente não divide por cor, né? A mulher ainda divide, né? Só faz jogar dentro da máquina, já sai quase enxuta, né? Se quiser usar, já pode até usar a roupa. E muitos homens não querem ajudar nessas tarefas que são tão simples do lar. Mas esta responsabilidade, como nós vemos lá em Provérbios 31, a mulher sábia é aquela que administra, que tem toda essa logística do seu lar. Então é seu dever como mulher administrar bem a sua casa. A quinta responsabilidade de uma mulher cristã é que ela deve ter uma conduta honesta e também exemplar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, nós estaremos lendo, e nós vamos ver que esta responsabilidade de ser honesta e exemplar deve ser colocada em prática por todas as mulheres. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas
mas por observar seu modo de viver puro e reverente. 1 Pedro 3, 1 e 2. E aí eu quero fazer uma pergunta para as mulheres que estão aqui. Você é confiável? O seu marido confia em você? Ele confia quando ele não está perto de você, ele tem a total confiança em você? Você que ainda não é casada, seus pais confiam em você? Sabem que você está andando de conformidade com o que a palavra de Deus ensina? A palavra de Deus diz que você deve se sujeitar à autoridade, você precisa ser uma pessoa exemplar e também honesta. Irmãos, isso não é somente para as mulheres. Nós vimos na semana passada que o Senhor também diz que nós, os homens, devemos respeitar a nossa esposa e amá-la e cuidar da nossa esposa. E isto são atributos de quem ama. Você ser honesto para com seu cônjuge e também ser um exemplo para ele. Nós precisamos que a honestidade seja o caminho que nós estamos trilhando no nosso relacionamento. Quantos relacionamentos não têm se acabado por conta de falta de honestidade? Uma pessoa descobre algo errado que o marido está fazendo, ou o esposo acha algo que a esposa está fazendo que é desonesto. E quantas famílias têm se despedaçado por isso? Nós precisamos ter uma boa conduta, uma conduta honesta e uma conduta exemplar. Os maridos, e aí o texto, Pedro diz que se você vive um convívio com o seu marido não é crente, ele diz, olha, você sendo assim, o exemplo dentro do seu lar, você pode estar trazendo o seu marido para a fé que você tem, através do seu próprio testemunho. A sexta responsabilidade é que a mulher ela precisa submeter-se à liderança do seu marido. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao vosso marido. Irmãos, a gente precisa entender algo que o versículo está nos mostrando. Esposas, sujeitem-se ao seu marido. Não é você ser sujeita a qualquer homem. Qualquer homem tem uma autoridade, não. É ao seu marido. O respeito e a submissão significa você reconhecer que diante do casamento existe uma estrutura ordenada por Deus, que o marido é aquele que rege o seu lar. Enquanto a mulher não reconhece isso, a mulher não consegue ter um relacionamento pleno ou um relacionamento satisfatório com o seu marido. Primeiramente, você deve reconhecer que você deve ser submissa ao seu marido, no Senhor. E aí essa submissão, a Bíblia deixa clara que é no Senhor. Não é tudo que o seu marido quer que você faça, ou que você deixe de fazer, você deve obedecer, mas você deve obedecer no Senhor. Lembrando que eu falei que quando quando Paulo escreve sobre este assunto, ele está falando à igreja, a homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo. E que as instruções são para ambos, amarem, respeitarem. A mulher deve se submeter à liderança, mas essa liderança sendo a liderança do Senhor. Porque eu vou dar um exemplo aos irmãos, né? Vamos dizer que uma mulher se converte e o seu marido não se converte. E aí ele fica oprimindo esta pessoa, a sua esposa, fica querendo que ela participe com ele de coisas que são inconvenientes, que são cultos a outros deuses, e você deve se posicionar diante disso, sabendo que a liderança que está se falando é no Senhor, e que cada um de nós daremos conta dos nossos atos. Esta submissão, você deve reconhecer que quando os dois andam juntos, e a palavra de Deus nos deixa bem claro, de que quando você
estiver pensando em casar, pensando em se relacionar com uma pessoa, que você faça isso com alguém que seja também crente, e aí nós temos diversos versículos para isso, porque não existe uma comunhão, e que é muito mais difícil você conviver com uma pessoa que não é crente do que você conviver com uma pessoa que tem a mesma fé que você. E por isso, nós devemos reconhecer que quando os dois estão vivendo em santidade, vivendo em piedade, é mais fácil a mulher se submeter àquilo que o seu marido está liderando. Nem sempre é fácil a esposa se submeter ao seu marido, que, como todos somos imperfeitos, mas é ordem do Senhor que você obedeça, que você se submeta à liderança espiritual do seu marido. E aí eu coloquei uma observação especial. Essa submissão, ela é no Senhor. E aí eu escrevi algo que eu gostaria de dizer aos irmãos. Às vezes, é inapropriado e até perigoso seguir os princípios da submissão, caso você, mulher, ou seus filhos sofram abusos físicos ou verbais em sua casa. Se você enfrenta condições prejudiciais e destrutivas no seu casamento, o que você precisa é buscar ajuda em oração ao Senhor, e também de uma pessoa sábia, de uma pessoa que seja pronta para estar dando alguns conselhos a você, para que estes problemas específicos sejam vencidos. A submissão da mulher é para aqueles maridos que amam a sua mulher, aqueles maridos que, assim como Cristo deixou escrito, que podem dar até a sua vida em resgate pela sua esposa. Submeter-se, amar e perdoar não significa o mesmo que se tornar refém de maus tratos, abandono e comportamento violento no lar. Foi semana passada que algum dos irmãos, eu não me lembro quem, mas a gente estava conversando sobre essa questão, sobre violência doméstica, e aí alguém me perguntou e disse assim: como o senhor vê a questão da violência doméstica? Eu disse: olha, é um caso de polícia, né? Não é um caso mais. Se há violência doméstica, é um caso de polícia. Se alguém me perguntar, diz: olha, o melhor a ser feito é você procurar, né, os meios legais para que você não sofra até, quem sabe, uma morte prematura. E por isso que nós devemos ter casamentos saudáveis. Por isso que a Bíblia nos dá muitas instruções de como nós devemos estarmos diante do nosso casamento e como nós devemos andar no nosso casamento. E um dos conselhos que eu sempre tenho dado aos nossos jovens é que procurem pessoas crentes para que você tenha um relacionamento. Procurem pessoas que tenham a mesma fé que você, que sirvam o Senhor do mesmo modo, do mesmo costume que você, para que mais na frente você não tenha problemas. E aí nós conhecemos, e aí eu sempre dou esse exemplo, né, de alguém pode dizer: mas pastor, eu casei com uma pessoa descrente, e aí ele se converteu e está comigo hoje na igreja. E aí eu digo para você que de um caso que aconteceu, eu posso dar para você pelo menos 100 que não deram certo. E que as pessoas vivem oprimidas porque vivem uma fé diferente. O último conselho que eu quero dar nesta noite é que mulheres sejam uma bênção no seu lar. Sejam pessoas que valorizam os seus filhos, que valorizam os seus esposos, que ore por eles, que ame-os, que acompanhe todos eles e que seja uma excelente auxiliadora, como o Senhor programou desde o início da humanidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que através da tua palavra é que nós podemos estar caminhando de acordo com o que o Senhor nos deixou. E que o Senhor possa estar diariamente, Senhor, aplicando a sua palavra em nossos corações, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, estas coisas
Em nome do Senhor Jesus. Amém.